Olá, seja muito bem-vindo ao ciclo de conversas organizado pelo Expresso e pela Associação dos Jovens Agricultores de Portugal para discutirmos, mais uma vez, o futuro da agricultura. O meu nome é Sara Tainha, sou jornalista da SIC e da SIC Notícias e tenho tido o prazer de vos acompanhar nesta jornada em que temos discutido temas tão importantes para o setor agrícola. Hoje trazemos os desafios da descarbonização e da compensação ambiental nos setores agrícola e agroalimentar. Em Portugal há o compromisso de atingir até 2050 a neutralidade carbónica. Há um roteiro que está definido para tentar chegar a este objetivo, que pressupõe a redução das emissões de gases de efeito de estufa em vários setores económicos. Nós estamos aqui hoje, naturalmente, para falar de agricultura e que papel é que pode ter na descarbonização da economia portuguesa. Como é que os agricultores podem, de facto, contribuir sem que sejam prejudicados nos seus negócios? Que compensações tem de dar a Europa, tem de dar o governo português e que caminho é que tem de se fazer para lá chegar? Será que já estamos no caminho certo, nesta que é uma verdadeira corrida contra o tempo? É o que vamos tentar perceber com os nossos convidados de hoje. O ex-ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E também o presidente do Conselho Consultivo da AJAP, Filipe Sampaio Rodrigues. Muito boa tarde aos dois. Duarte Cordeiro, começo por si. Já vamos a perguntas mais diretas e fechadas, mas de uma forma geral. Foi ministro no anterior governo. Acha que o seu ministério, na altura, tomou as medidas necessárias para promover, de facto, a descarbonização no setor agrícola, que é tantas vezes, como temos estado a ver, como um bicho-papão no que diz respeito ao ambiente? Muito obrigado. O setor da agricultura relaciona, obviamente, toda a sua atividade com o tema das alterações climáticas, não só pelo facto de ser emissor, mas também por obviamente, sofrer os impactos das alterações climáticas. Se nós somos ao roteiro da neutralidade carbónica, nós vamos verificar que na altura, em 2019, a medição que havia era que o setor emitia cerca de 10% das emissões nacionais em 2015. Somos a dados mais recentes, podemos considerar que emite cerca de 12% das emissões e elas vêm essencialmente de três grandes grupos de atividades. A digestão dos ruminantes, portanto o processo todo relacionado com a criação de animal, com a parte da movimentação dos solos, e isso está relacionado com a forma como o processo da agricultura é desenvolvido, e por último lugar, grande referência também ao tema dos efluentes e o impacto que tem do ponto de vista ambiental. E depois a agricultura também tem, obviamente, um aspecto muito relevante que sofre com todos os fenómenos das alterações climáticas. Nós somos um país que naturalmente nós quando olhamos temos modelos que antecipam que vai haver uma redução da precipitação de cerca de 30% no nosso país. Temos sentido o tema da seca. Este ano, felizmente, tem sido um ano mais úmido, mas nós fomos ver os modelos, temos tido mais anos quentes, vamos ter mais chuva intensa no inverno, vamos ter menos chuva na primavera. E, portanto, estas são características e, portanto, quando pensamos em decisões, nós pensamos em alguns aspectos que são importantes e que se cruzam com estas dimensões, que é como é que nós aproveitamos economicamente o tema da adaptação do setor da agricultura a estas variações. Quando nós pensamos, por exemplo, na oportunidade que pode significar a agricultura e a alguns dos aspectos que eu referi, por exemplo, para a descarbonização, mas também para a produção de energia renovável. Nós hoje, quando olhamos para a estratégia que o país tem de gases renováveis, nós não podemos excluir o setor da agricultura e o potencial que pode-se aproveitar de alguns destes efeitos, desta pegada, como matéria-prima para a produção de energia. E isso foi dado um primeiro sinal no sentido da descarbonização dos gases renováveis em Portugal, que podem e devem aproveitar a matéria-prima do setor da agricultura e, em particular... Mas permita-me perguntar, não e acha, também o tema da água, que é um tema central. Que durante o tempo que esteve no governo, os agricultores e o ambiente não acabaram por ficar um bocadinho de costas voltadas? Eu não tive esse sentimento, aliás tive a oportunidade, há pouco estávamos em conversa lateral, de dizer o contrário. Nós vivemos um período em que eu tinha o setor florestal, o setor florestal e o Ministério do Ambiente tinham um relacionamento forte,
nós criámos o mercado voluntário de carbono, nós estávamos a desenhar com o setor florestal acordos nomeadamente para criar estabilidade, acordos de médio e longo prazo, que ficaram muito bem encaminhados do ponto de vista da sua concretização. Nós procuramos, no tema da água, encontrar planos regionais para reforçar o tema da resiliência hídrica, quer o valor que nós mobilizamos para o Algarve, 250 milhões de euros do PRR, quer no litoral alentejano com um programa específico de resiliência hídrica para o Alentejo, quer na zona do Médio Tejo, quer na zona de Viseu e, portanto, há aspectos que são centrais na relação ambiente e agricultura, nomeadamente o tema da água, o tema das florestas, em que a relação que existiu entre o Ministério do Ambiente e a Agricultura foi no fundo foi uma relação de trabalho produtiva em que muito foi deixado e que eu espero que agora que este Governo possa, por exemplo, dar seguimento. Queria só dar só mais uma referência. Há um aspecto que tem sido pouco referido, mas que eu acho que é muito importante, que é a reforma da propriedade rústica. A reforma da propriedade rústica foi algo que ficou praticamente desenhada, que é pública, que vai identificar, do ponto de vista daquilo que é todo um conjunto de alterações legislativas, mesmo o tema relacionado com a lei da água, que são matérias que eu agora espero que este Governo possa aproveitar e dar sequência. E, portanto, eu não tenho a percepção de que não houve bom trabalho e trabalho valioso para o futuro na relação da agricultura com o Ministério que eu tutelei. Vamos perceber a percepção da AJAP, que representa os agricultores. Nos últimos anos houve, de facto, esta percepção de trabalhar em conjunto entre ambiente e agricultura. Houve momentos em que parecia que estavam de costas voltadas? Não, nunca houve momentos em que parecia que estávamos de costas voltadas. Há uma forma de encarar as coisas no dia-a-dia e naquilo que são os desafios de cada atividade. Eu sei que em episódios passados também já se falou muito disto, mas é importante que as pessoas que não conhecem tão bem o campo e a agricultura percebam que hoje as coisas estão todas genericamente muito melhores. Hoje faz-se melhor agricultura, produz-se mais, acrescenta-se mais valor, utilizam-se muito menos fitofármacos e a água também é muito melhor utilizada. Isso foi fruto de um processo, obviamente que protagonizado muito pelos agricultores, essencialmente pelos agricultores, mas onde associações como a AJAP, que, modéstia à parte, tem tido um papel muito importante nesta modernização, no investimento em agricultura de precisão, agricultura 4.0, na formação, na capacitação, mas sempre também em diálogo. E às vezes é neste diálogo que surgem algumas fissuras e as coisas nem sempre são todas cor-de-rosa, porque é importante, e o nosso papel também é esse, é trazer àqueles que criam, enfim, as condições e que nos governam, as melhores condições para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Ora bem, as coisas melhoraram muito, mas estão longe de ser perfeitas. Nós temos, como também já foi sendo dito ao longo de alguns dos vossos problemas de coesão de território, temos muitas assimetrias e, sinceramente, a AJAP estará sempre do lado daqueles que quiserem trabalhar para desenvolver o território como um todo. E foi aqui e foi muito claro, numas manifestações de agricultores que aconteceram um pouco por toda a Europa, que se calhar reside o episódio que a possa fazer acreditar que não havia diálogo, que foi quando os agricultores de repente pensaram que isto caía tudo sobre os seus ombros, que isto era para fazer de um dia para o outro. E se calhar, para deixar aqui a analogia, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, foi dizer a uma pessoa urbana que é mau termos tantos carros e que a partir da manhã ninguém anda de carro. Mas houve o quê? Um problema de percepção? Foi uma manifestação que foi precipitada? Não, tanto não foi precipitada que nós vimos a Europa recuar no calendário, porque a coisa foi literalmente assim, foi dizerem às pessoas que hoje deslocam de carro no IC19 ou na VCI, a partir da manhã não podes andar de carro. Então ando como? Não faço ideia. E os agricultores sentiram um bocadinho isso. Não tenho dúvidas que provavelmente havia aqui uma falta de comunicação e depois foi construída. Os canais repuseram-se e, como o nosso convidado disse muito bem, nas últimas etapas da sua governação havia um diálogo muito ativo, um diálogo que nos permitiu ter confiança para continuar a trabalhar, continuar a investir, porque a agricultura é uma atividade económica, portanto a agricultura paga salários e tem que rentabilizar investimentos. Precisa os investimentos
precisa de lucro até porque os investimentos são todos muito longo prazo, e, portanto, precisa de lucro e precisa ter alguma certeza dos cenários que vai viver. E há cenários, como os cenários de alterações climáticas, que não nos permitem ter certezas quanto a isso. Precisamos ter um bocadinho de certezas, pelo menos quanto à parte da governação, da regulamentação e daquilo que nós podemos fazer. Isto para também termos em conta que o agricultor tem consciência que é também o guardião do território. Portanto, o agricultor é simultaneamente uma atividade económica, mas também é o curador do território, é aquele que mantém o território, e é o território que nós queremos continuar a ter. Portanto, nós queremos sair das cidades e queremos continuar a ver um campo próspero, um campo vivo, e não um mato à espera do próximo incêndio. E isso é uma coisa para a qual nós queremos contribuir. Portanto, gostávamos de ver ser dadas as condições necessárias para que os agricultores atuais e os futuros, porque a agricultura tem um problema de rejuvenescimento muito importante, e porque cada vez mais pessoas jovens possam um dia olhar para a agricultura como uma atividade económica na qual possam investir, e possam até investir os melhores anos da sua vida a construir uma coisa que é, por natureza, muito, muito difícil. E, portanto, neste diálogo, eu diria que os agricultores são provavelmente os maiores implicados e empenhados numa agricultura mais sustentável e mais ecológica. Tem que se caminhar para esse caminho mais verde. Duarte Cordeiro, já disse noutras ocasiões que acredita que o setor agroalimentar é um dos mais difíceis de descarbonizar. Ajude-nos a perceber porquê. Os setores são difíceis de descarbonizar quando todos os setores, de forma muito simples, vão ter que passar por 3 etapas num processo de descarbonização. Vão ter que tentar reduzir ao máximo a utilização de recursos no seu processo produtivo, portanto, sejam eles energia, sejam outro tipo de recursos que são essenciais, e sabemos nós que a questão dos recursos é essencial ao planeta, nós podemos utilizar menos recursos para o nível de vida que temos, para a produção que vivemos. Depois vão ter que necessariamente, quando chegam a um limite, que é a deficiência, vão ter que procurar novas soluções, geralmente tecnologia que lhes permita baixar ainda mais a utilização de recursos, que não sejam renováveis. E depois, por último, quando esgotam por completo todo este processo, vão ter que procurar compensar. Portanto, a agricultura, de acordo com aquelas referências que eu lhe disse há pouco, as grandes fontes de emissão da agricultura são a criação animal, em parte a digestão dos ruminantes, a mobilização dos solos, é o tema relacionado com os efluentes. Nestas matérias tem que haver mudança tecnológica, ou seja, nós temos que tentar procurar novas soluções para tentar que estes setores baixem aquilo que é o impacto e a pegada. E, portanto, isso vai exigir disponibilidade para encontrar esse novo aproveitamento económico. Falava há pouco que os agricultores têm que ser compensados. Às vezes nós temos que encontrar novos setores de valorização económica. O que estava-lhe a dizer, nós podemos fazer a relação entre as emissões que resultam destas 3 variáveis e o aproveitamento essa pegada negativa pode ser usada como matéria-prima noutros setores. Nós podemos aproveitar o metano, injetá-lo na rede de gás e descarbonizar o gás. Nós podemos transformar aquilo que é o estrume e tentá-lo aproveitar até mesmo na fertilização dos campos. Nós podemos aproveitar o mercado de carbono, que é, no fundo, grande parte de muitos setores de atividade que não vão conseguir eliminar por completo as suas emissões, vão ter que recorrer a nova floresta, à chamada compensação carbónica. E isso é uma oportunidade de rendimento. Nós hoje podemos compatibilizar rendimentos do sobreiro com o carbono, em que podemos ter tanto cortiça como créditos de carbono a ser gerados, como inclusivamente de árvores de fruto, como o castanheiro, como há pouco referíamos, e portanto há várias oportunidades de compatibilização e é da compatibilização que nós conseguimos dar resposta à atratividade, a uma maior atratividade do setor da agricultura e simultaneamente a um processo de descarbonização. Mas sinceramente, e isso é possível. Tem sentido que existe essa abertura dentro do setor ou há resistências? Não, eu acho que vamos todos caminhar num sentido de alinhamento por várias razões. Por um lado, porque há pressão, e não é uma pressão necessariamente da regulação. Hoje começamos a sentir pressão da cadeia de valor. Empresas, por exemplo, do setor de retalho, que fazem a avaliação da sua pegada e querem saber qual é a pegada dos fornecedores. E começam a perguntar também ao setor agrícola qual é a sua pegada e se eles estão a lidar com ela. Começamos a ter pressão do setor financeiro, porque hoje
também começa a ser um fator de risco se determinado tipo de negócio não tem em conta determinado tipo de variáveis de sustentabilidade. Porque nós sabemos que isto traz um risco, porque há menos pessoas a querer investir, há menos pessoas a acreditar. Portanto, a pressão também vem dos consumidores. Isto é um aspecto. Por outro lado, há oportunidades que a tecnologia tem permitido e, portanto, quando hoje nós pensamos que descarbonizamos a produção de eletricidade e temos hoje um país que nos orgulha, penso eu, de termos uma grande incorporação de renováveis na produção de eletricidade, mas, por exemplo, no gás renovável nós não estamos ainda com uma percentagem muito grande de descarbonização. Nós hoje temos atividades industriais que vão continuar a precisar do gás. Não é possível eletrificar tudo, porque por causa da intensidade do calor vai ter que se usar gás, seja ele hidrogênio ou biometano. E, portanto, nós vamos ter que aproveitar. Quais são as matérias-primas que ajudam a produzir biometano? São, por exemplo, matéria orgânica, são, por exemplo, a questão dos resíduos. E, portanto, nós vamos ter que os aproveitar para descarbonizar. E, portanto, há oportunidades e nós temos que alinhar as oportunidades com o desenvolvimento do setor, procurando que daqui também resulte novo rendimento. E eu acho que as novas gerações são aquelas que eu acho que mais facilmente compreendem esta dimensão. Como é óbvio, há uma questão de mentalidades. É muito envelhecido, não é? Sim, acho que há que juntar, mas isto não é um problema só da agricultura. Não vamos isolar a agricultura como sendo um problema. Nós temos muitas vezes toda a modernização tem um aspecto, obviamente, de adaptação. Quando nós temos setores mais... É muito. Sim. Já passámos no calçado em Portugal com este problema, sentimos noutros setores de atividade e também sentimos na agricultura. É um processo. Eu acho que as novas gerações vão permitir, todas as novas gerações, nós temos muitas gerações que estão a ser formadas em ótimas escolas agrárias e agrónomas em Portugal. Agrárias e não só, porque engenharia... Nós também queremos que venham outras competências para o mundo agrícola, porque é preciso, de repente, quando queremos falar de aproveitamento dos resíduos da pecuária, já não estamos a falar só da agronomia, estamos a falar de outras competências, eventualmente até áreas menos agrícolas como o marketing, que são importantes também no campo. Mas os jovens agricultores estão cientes das oportunidades que pode trazer o mercado de carbono? Os jovens, eu diria que falta muita informação, falta ainda aqui um agilizar de como isto pode ser feito, porque muitas destas soluções, elas provavelmente são muito pouco acessíveis ao tecido agrícola das empresas familiares. Portanto, estamos a falar aqui, por exemplo, um projeto de aproveitamento para fazer gás natural a partir de resíduos de uma vacaria, provavelmente vai ser muito complicado para uma estrutura familiar, porque não tem o capital, porque não tem o know-how, porque depois também há processos burocráticos muito complicados e, portanto, daí também gostava de dar os parabéns ao Expresso por se juntar à JAP, para ser também parte deste diálogo, porque nós estamos a ver aqui nestes programas vamos falar, vamos conversar, porque sim, existem essas oportunidades. Do ponto de vista de quem governa, as coisas parecem sempre muito mais simples, porque se vê-se um bocadinho mais ao longe. Do ponto de vista de quem está no terreno... Mas vocês que ouvem as preocupações de quem está no terreno... Quem está no terreno muitas vezes sente que não tem com quem falar. Portanto, a JAP aqui também tem tido esse papel, sempre parte do diálogo, sempre parte da solução e sempre parte de interlocutor, mas sentimos que é preciso mais e é preciso um diálogo mais, uma presença mais próxima. Mas consegue-nos dar exemplos na prática? Consigo. Eu gostava também de falar da agricultura como uma atividade que retém carbono, porque o solo é um grande repositório de carbono. Sim. Hoje fazemos uma agricultura muito melhor, por exemplo, mobilizamos muito menos o solo do que no passado, fazemos um muito maior aproveitamento, hoje retemos mais carbono, e ao mobilizar menos o solo, portanto vamos gastar menos gasóleo e ao mesmo tempo vamos permitir que a matéria orgânica que se fixe, os níveis de carbono do solo sobem e estamos a falar obviamente à escala nacional, de um volume muito grande, muito interessante. Mas também para isso precisamos de mais água. E a questão da utilização da água na agricultura, que era importante que as pessoas que não estão tão familiarizadas com o campo percebam, a agricultura não gasta água, porque a água faz parte de um ciclo natural e, portanto, nós temos que saber gerir esse ciclo para que depois o agricultor possa ter água ao seu dispor, porque uma agricultura com água é uma agricultura mais produtiva. Aquela ideia de nós temos que usar menos recursos para produzir mais, a água é aqui um dos recursos-chave, porque vai permitir, com menos nutrição, com menos carbono, com menos mobilização,
produzir mais valor e mais riqueza. É importante que as pessoas percebam que o papel da água aqui não é o mesmo que tem numa casa normal, em que a água efetivamente, se pode gastar. Na agricultura estamos a gerir um ciclo. Mas ajude-nos a perceber bons exemplos daquilo que já acontece no terreno em determinados cultivos. Vamos dar aqui um exemplo de um cultivo que faça bem essa gestão. Mobilizamos muito menos. Antigamente nós víamos os campos lavrados. Isso era uma má prática agrícola que hoje é muito mais raro ver. E só isso tem um impacto muito grande na descarbonização, porque não há tal, emissão de CO2 pela mobilização e há uma fixação de matéria orgânica e de carbono muito grande. Isso é uma excelente prática que hoje, e é relativamente recente, portanto, os teóricos da matéria sabiam-no, o agricultor usava práticas, empíricas, ancestrais, mas que eram práticas que também resultavam do mais escasso acesso à água. Portanto, lá em casa, as pessoas que pensam que aquela agricultura de antigamente, em que não se regava, era uma agricultura melhor, não era uma agricultura melhor. Portanto, uma agricultura que rega, uma agricultura com água, usada, obviamente, eficientemente e com a utilização das tecnologias mais modernas, permite não mobilizar e isto permite descarbonizar muito. E, portanto, acho que é um excelente exemplo. Vamos falar também, já falou um pouco, mas sobre o setor da criação de animais. Tanto se fala das emissões de metano, já anunciou um pouco, mas que estratégias é que acha que Portugal deve adotar, nomeadamente com esta questão das novas tecnologias? Como é que o Governo pode, de facto, estimular o uso dessas novas tecnologias depois do terreno, na prática? Deixa-me só dizer que, também para reforçar a ideia de que já há boas práticas, eu estava, no verão tive a oportunidade, por questões de contacto com outras pessoas que frequentavam a mesma praia que eu, tive a oportunidade de estar familiarizado com alguns agricultores e o facto de hoje já haver, mesmo na criação animal, algum cuidado inclusivamente com a circulação que os animais têm no fundo pelas terras para exatamente ter um menor impacto do ponto de vista daquilo que é, no fundo, a parte toda da biodiversidade e inclusivamente a questão do carbono que fica retido. E portanto, começa a haver estes cuidados que são adaptações à forma como são feitas as coisas para reduzir a pegada. É tal primeiro pilar, aquele pilar que eu estava a falar, que é o da eficiência, que é tentar ter cuidado com... Se nós conseguimos fazer sem afetar aquilo que é o produto que eu tenho, as coisas de outra forma que reduzam a pegada. Estava-me a falar, há vários incentivos. Nós hoje, vou-lhe dar um exemplo, nós pedimos a Bruxelas no fundo uma autorização para auxílios de Estado para fazer uma compra centralizada de hidrogênio e de biometano. O que é que isto quer dizer em outras palavras? É que, no fundo, através da REN, o Governo financia uma entidade que compra aos produtores de biometano e de hidrogênio uma determinada quantidade a um determinado preço para injetar na rede de gás, para ser distribuído para todas as pessoas através da rede de gás. Tem que se analisar, isto foi dado sequência por parte deste Governo, esta compra centralizada de hidrogênio e de biometano, e o que é que nós temos que verificar? Temos que verificar a adesão dos produtores de biometano a esta compra centralizada e se o preço e o incentivo é o adequado para que as fontes de produção de biometano sejam aquelas que nos interessam para efeitos nacionais. Em outras palavras, se nós estamos a conseguir ter um potencial de transformação de alguns setores, seja os resíduos urbanos, ou seja, por exemplo, a parte toda da produção, da parte da suinicultura, da pecuária. E, portanto, estes incentivos que vão sendo criados e que têm um objetivo de nós mobilizarmos matérias-primas para a produção de gases renováveis em que o Estado compra um determinado volume de produção para injetar na rede de gás, para começar a descarbonizar o gás, temos que verificar se eles são os adequados. E se não são, o que é que está, eventualmente, a ter que ser ajustado? Se é o preço, se é as regras, se há aqui alguma questão que tem que se ajudar a desbloquear do ponto de vista das infraestruturas para o desenvolvimento destas soluções. Só para dar este pequeno exemplo, que é um exemplo que na prática exige esta capacidade de adaptação. Nós vamos ter a possibilidade de utilizar gases renováveis na mobilidade urbana, nós vamos
autocarros que nós temos nas nossas cidades a circular a gás natural, que podem utilizar perfeitamente biometano sem adaptação na indústria e, portanto, a rede de gás vai transportar o gás natural, este gás renovável. E, portanto, nós vamos ter que fazer um bocadinho produção descentralizada de gás renovável, como fizemos com o solar, em que nós começámos a ter vários painéis de solar um pouco pelo todo o país e foram injetando na rede. É preciso tempo? Quanto tempo? Não, isto é um processo em contínuo e uma aprendizagem. E, portanto, o que nós temos que conseguir é ter casos de sucesso para ter um efeito multiplicador dos exemplos. E aquilo que nós estamos a dar nota é que há objetivos estratégicos para este setor. O setor tem que reduzir, como lhe estava a dizer, há o roteiro da naturalidade carbónica, sabemos que o setor pesa em 10% e sabemos quais são as fontes de emissão. E nós vamos ter que ir ajustando o tempo e os objetivos que temos a estes instrumentos. Mas para cumprir depois essa meta para cumprir estas metas. Eu estou convencido que não há razão nenhuma, e aí partilho da perspectiva, de que o setor, partimos do pressuposto que o setor não se consegue adaptar. Eu acho que o setor se consegue adaptar. O setor na água tem sido, eu também subscrevo, cada vez mais eficiente na utilização da água. Claro que nós também temos que ter a inteligência de planear. Quando nós olhamos para um determinado território que tem perspectivas de ter uma redução de 25% no volume de água que vai ter, nós não podemos olhar para o planeamento daquilo que se espera ter lá do ponto de vista de culturas, como se não tivéssemos essa previsão. E, portanto, vai ter que haver também essa capacidade. Agora, também significa o quê? Que nós temos que fazer novas infraestruturas. Se tivermos que mobilizar a água do mar, mobilizaremos a água do mar para que vá responder a uma pequena parte da água que o setor da agricultura precisa. Se calhar temos que fazer novas barragens para captar água, se calhar temos que fazer ligações, mas tudo isso tem que ser uma lógica de maior planeamento. Agora, eu também acho que o setor da agricultura tem mostrado alguma capacidade de adaptação. Filipe, ainda na questão dos animais, que práticas sustentáveis é que já estão a ser adotadas pelos jovens agricultores para minimizar o impacto ambiental? Eu gostava de reafirmar que a agricultura portuguesa e os agricultores portugueses são, mesmo num panorama europeu e internacional, são muito competentes e muito inovadores. Nós temos hoje na pecuária alguns dos casos mais sustentáveis, se quiser, da Europa e do mundo. E, portanto, tudo o que são boas práticas em Portugal fazem-se. Consegue descrever-nos esses casos? Portanto, no setor do leite, nós temos vacarias que são, enfim, geridas de forma integrada, em que os resíduos são aproveitados numa grande percentagem, onde toda a gestão da vaca é feita por robôs e por máquinas para permitir não só uma qualidade superior do leite, mas também uma eficiência muito maior de todos os recursos, como, por exemplo, uma vaca vai ser alimentada com a dose certa de nutrientes e de micronutrientes de acordo com o leite que está a dar. Portanto, nós estamos a falar de operadores de ponta, portanto, daqueles que de melhores práticas a nível já mundial. Com a inteligência artificial à mistura. Olha, e há bocado, voltando aqui um bocado atrás no tema, portanto, a genética também, há um trabalho, que foi feito com os laboratórios do Estado, normalmente o INIAV é um parceiro muito próximo dos agricultores nestas atividades. E a AJAP está no terreno, nós temos cerca de 50 técnicos espalhados pelo país a dar aconselhamento técnico aos agricultores. Portanto, nós somos também um propagador das boas práticas e, portanto, muitas das boas práticas vão-se propagando através do trabalho destes técnicos que estão no terreno de norte a sul do país e ilhas a dar este apoio numa base diária. Nós depois sentimos é que muitas vezes, e mesmo com estas políticas macro, muitas vezes o agricultor fica cético, e nomeadamente quando falamos de muitos projetos muito inovadores, tipicamente, até nos processos de licenciamento, as coisas tendem a ser mais complicadas do que aquelas que poderiam ser. Falta aqui um diálogo mais próximo, um apoio mais próximo do terreno, para que efetivamente estas questões e o potencial de transformar um resíduo num recurso e em energia possa acontecer. Essa resistência é porquê? É porque sentem que pode não ser tão viável a nível económico para os negócios? Olha, o agricultor está no campo e tem que tratar do campo tipicamente mais do que 8 horas por dia. E se for no gado, são 7 dias por semana.
E, portanto, não tem propriamente muita disponibilidade para se deslocar a Lisboa ou ao Porto para tratar de assuntos burocráticos, e no passado tinha direções regionais de agricultura com alguém com quem falar e que mais ou menos concentravam as coisas. Hoje o agricultor já tem que falar com muito mais gente, já tem que falar com uma Agência Portuguesa do Ambiente, já tem que falar com o ICNF, já tem que falar com... E de repente sente que está a falar sozinho. Eu quando digo que sente, enfatizo aqui a palavra sente, porque pode ser mais uma percepção? Pode ter uma grande dimensão de percepção, ou então simplesmente é porque, enfim, não tem os canais, ou não os conhece, ou não sabe como chegar a eles. E isto era uma coisa à qual temos que ter atenção. Garantir que as pessoas têm acesso ao interlocutor certo, no momento certo, para fazer as coisas bem à partida, porque mesmo na gestão da água, uma questão que está agora muito em voga, que é a construção das charcas, porque não temos que fazer barragens, podemos fazer pequenas charcas que servem para irrigar 10 ou 12 ou 20 hectares, e muitos, especialmente aquele agricultor familiar, mais pequeno, que não tem 3 engenheiros do ambiente a trabalhar no departamento de desenvolvimento, perde-se no processo. E o que muitos deles sentem-se que estão numa novela kafkiana em que não sabem muito bem que impresso, e passa muito pela informação, passa muito pelo diálogo, por estar mais próximo, porque nós temos que fazer um trabalho de os fazer acreditar de que, efetivamente, quem nos governa também está empenhado em resolver os seus problemas. E essa mensagem não passa sempre. E nós queremos ser parte desse diálogo e queremos que isso possa ser mais fluido, porque, em última instância, estamos todos empenhados no mesmo. Queremos um Portugal mais sustentável, um Portugal mais, enfim, resistente e resiliente, e um Portugal com um campo do qual todos nós possamos orgulhar. Eduardo Cordeiro, é que podemos ter tecnologia de ponta, as inovações todas tecnológicas que nos permitam um caminho mais sustentável, mas depois, se na prática as pessoas não têm a informação necessária, fica muito pelo caminho, fica muito por aplicar, não é? Sim, as associações têm um papel muito importante aqui, e também eu queria dar nota de um aspecto que também implicou a organização dos produtores em Portugal e que teve sucesso, foi o processo da exportação. A verdade é que a exportação exigiu que o setor agrícola tivesse que procurar agregar soluções que permitissem aos vários produtores ter escoamento para os seus produtos e beneficiar da exportação. A agricultura tem histórias de sucesso, de capacidade de organização para transformações. Neste caso aqui, a capacidade de internacionalização. E nós temos que usar essa energia para outras transformações. Ou seja, para já porque esses canais são canais que eles conhecem. As associações, as entidades que assumiram essa responsabilidade. E confiam. Uma relação de portanto, confiança. Há uma relação de confiança. Por outro lado, realmente nós temos, especialmente no centro e no norte do país, temos muitos proprietários. Portanto, temos realidades muito distintas. E nós temos que realmente tentar garantir acesso. E, portanto, temos que compreender que estamos a falar de circunstâncias muitas vezes novas. Estas primeiras soluções de incorporação de gases renováveis, compras centralizadas, e, portanto, a administração pública também está a aprender. Às vezes nós temos pouca paciência. Eu compreendo, a vida é difícil, os últimos anos foram complicados, e nós temos pouca paciência com a administração pública. E partimos do princípio que eles têm que saber tudo, e que a culpa está toda daquele lado, e que nós temos toda a razão e eles não sabem fazer nada. Às vezes temos que ter paciência dos dois lados, não é? Eu compreendo perfeitamente que nós não podemos tratar todos os agricultores como sendo estruturas capazes de responder a todo o tipo de burocracia, e temos que evoluir, temos que melhorar. E pareceu-me que é uma matéria que é transversal aos governos, que os governos estão interessados nisso, apesar de por vezes poderem não ser muito eficazes. Mas realmente porquê é que depois acabam por não ser eficazes já agora? Se essa porque vontade existe. Porque às vezes há uma tentativa de otimização institucional que não funciona. Portanto, às vezes há uma tentativa quando há uma tentativa de reorganização institucional do Estado ao nível regional, o objetivo de quem promove essa reorganização é, na realidade,
tornar as coisas mais simples, mais ágeis Mas, e por até exemplo, ter esta uma forma de chamada ser- one-stop shop, que é aquela coisa do eu vou a um sítio e trato todos os meus Não, mas assuntos lá. permita-me perguntar, Às em vezes isso não produz esse em relação efeito. àquilo que fez o anterior governo de depois nos sítios mais pequeninos as pessoas não terem com quem falar diretamente e terem que vir a Lisboa e ao Porto para resolver Isso não é assim. as Isso questões. Agora acabou de simplificar de uma forma excessiva. Sim. Acho que não é assim. Nós temos de ter cuidado com a simplificação. Mas da diga-me uma realidade. coisa, mas não sente- Eu não gosto de discutir sobre situações que são fantasiosas e que não Mas são verdadeiras. não sente que essa decisão dessa mudança estrutural acabou por prejudicar os agricultores? Acima de tudo, a sensação que dá é que os agricultores sentiram-se menos representados. Estavam habituados a ter um determinado nível de relação e de representação e sentiram que isso os distanciava da administração pública. Independentemente da intenção não ter sido essa, ter sido exatamente o contrário e ter sido a ideia de que hoje eu quero tratar de vários assuntos que me dizem respeito no fundo à minha propriedade e eu, tratando-os num único sítio, em tese, eu estou a tratar de forma mais rápida, de forma mais eficiente. Mas nem sempre, é o que eu Mas estava foi a dizer. uma boa ou má decisão? Nem sempre. Eu não consigo Deixe-me- caracterizar assim, deixe-me até porque participar na os discussão. tempos, sabe, porque para poder saber se foi uma boa ou má decisão, teríamos que esperar para perceber se ela funcionou. E eu não sei se vamos esperar, porque também não sei se este governo vai ou não reverter essa decisão. Mas dito isto, só lhe queria dizer o seguinte: mais importante é tentar, é isso que eu estava a tentar dizer, de forma muito natural, que as intenções nem sempre correspondem depois à receptividade das mesmas. Me deixa- O Filipe está muito desejoso Muito de desejoso. E participar. nós não temos que, na prática, a intenção não era prejudicar os agricultores, tornar mais difícil o acesso às medidas. Não é verdade, está a ver? E, portanto, a intenção de quem promoveu essa reforma foi o contrário, independentemente de depois poder ter tido o efeito que não era o desejado. A intenção pode ter sido essa, mas foi uma boa ou má decisão, Filipe? É justamente aí que eu queria, era aí que eu queria pegar. Acho que é demasiado simplista falar em más decisões e de falhanços e de erros. Porque nós estamos a falar de uma realidade que é muito diversa. Nós estamos aqui a tentar criar equilíbrios onde há muitas partes para equilibrar, desde logo a natureza, mas depois também agentes económicos e agricultores que estão espalhados pelo país em uma combinação infinita de variáveis. E, portanto, é inegável que as coisas hoje estão melhores do que no passado. A agricultura portuguesa hoje é mais eficiente, é mais produtiva e tem-se modernizado e tem evoluído muito. E tem sido o resultado destas interações em que nem sempre acertamos à primeira. E, portanto, o falhar ou errar, acho que é redutor. Nós temos é que perceber que vamos tendo que ajustar as coisas. Porque, como disse o nosso convidado, e muito bem, estamos todos de acordo no essencial. Aquilo onde nós podemos ter momentaneamente aqui algumas, enfim, discordâncias, é nos detalhes, como é que lá chegamos. E, portanto, muitas vezes é uma questão de comunicação, muitas vezes é uma questão de que as pessoas realmente percebam quem é o seu interlocutor. Mas eu gostaria, porque eu estava com tanta vontade de falar, eu não vejo aqui um erro ou uma falha. Então pergunte. Já agora, só por Sim. curiosidade, eu quando fui vice-presidente da Câmara, da Câmara Municipal de Lisboa, tive a responsabilidade de fazer a concretização da reforma administrativa da cidade, em que reduzimos de 53 para 24 juntas de freguesia, em que muito mais competências foram para as freguesias do que foram hoje. Não acertámos em tudo, é impossível, está a ver? Ou seja, havia ali uma ideia de fundo, mas não acertámos em tudo, era impossível que tivéssemos acertado. Quando se pensa numa reorganização administrativa das CCDRs, com certeza que há muita coisa que vai funcionar e outra que não vai. O objetivo era uma descentralização, era não ficar tanto poder em Lisboa e passá-lo para as regiões, e não o contrário. Se isso foi bom ou foi mau para os agricultores, não teve tempo sequer. Não, mas a percepção não é positiva. A percepção é distanciamento. Portanto, a CCDR é um organismo que, enfim, tem múltiplos focos. Tem um foco, enfim, muito mais abrangente do que propriamente o setor agrícola e o campo, e, portanto, os agricultores sentem que precisam aqui de ter o seu próprio... Então acha que o novo governo, o atual governo, deve reverter? O atual e o próximo, enquanto nós mantivermos uma política de diálogo,
em que possamos falar e discutir os problemas de forma aberta e transparente, enquanto todos estivermos a propor o mesmo, eu sou muito otimista, sinceramente, e repito que as coisas têm-se feito e têm-se construído. No caso da AJAP, temos muito orgulho de ser uma parte ativa, porque além de tudo aquilo que já falámos, nós também estamos, por exemplo, agora a lançar um curso de transformação digital, portanto um curso gratuito para os agricultores poderem começar a aprender o que é esta transformação digital, e portanto, sendo parte ativa desta transformação, nós não fizemos nada sozinhos, e o que fizemos foi sempre em diálogo, em procurar com quem nos governa, enfim, assessorá-los até e apoiá-los, porque em última instância eles querem o mesmo que nós, e portanto nós vamos juntos, e juntos vamos mais longe, e sinceramente acho que temos ido. Se todos os episódios são episódios de rosas, e não são, mas nesta lógica de diálogo, que vamos continuar sempre a ter, sinceramente sentimos que as coisas vão acontecendo. Depois há a frustração de nunca acontecerem ao ritmo que a gente gostaria, mas isso é uma frustração com a qual nós também teremos que lidar, ao mesmo tempo que mantemos este espírito irrequieto de fazer acontecer o máximo possível. Mas isso não é só apenas no setor da agricultura, é em todos os setores. Filipe Sampaio, Rodrigues, Duarte Cordeiro, muito obrigada. Muito obrigado. Aos dois, foi mais um ciclo de conversas organizado pelo Expresso e pela AJAP. Estivemos a discutir o futuro do setor agrícola, como é que pode ser mais sustentável, mais verde, sem prejudicar a agricultura, que também é um negócio. O meu nome é Sara Tainha, foi um gosto estar convosco. Até uma próxima oportunidade.